Olá, boa noite a todos. Bem-vindos aqui a mais uma live. Nosso assunto de hoje são os eventos de SST no E-Social, que é um assunto que realmente o pessoal de contabilidade, de RH, tem arrancado os cabelos e está cheio de dúvidas. Então, para poder participar, eu convidei o João Paulo Ferreira Machado, auditor fiscal do trabalho, meu colega, para poder participar dessa live, e eu tenho certeza que é a pessoa certa para poder esclarecer todas as dúvidas que surgirem. Tá? Já recebemos várias dúvidas aqui durante a semana, a ideia é conseguir abranger todas as dúvidas sobre esse assunto. Tá? Vou apresentar aqui enquanto o João não entra, vou fazer a apresentação dele. O João é auditor fiscal do trabalho, com participação nos principais projetos de fiscalização, em especial FGTS, inserção de aprendizes no mercado de trabalho, combate ao trabalho infantil e combate à informalidade. Formador institucional na Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, que é a ENIT, atuando como palestrante e formador na área de fiscalização e legislação trabalhista. Diretor do Departamento de Fiscalização do Trabalho entre agosto de 2016 e junho de 2018, secretário de Inspeção do Trabalho substituto entre janeiro de 2017 e maio de 2018, é coordenador do projeto E-Social desde junho de 2019 e é o coordenador geral do Governo Digital Trabalhista na Secretaria de Trabalho da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia desde 7 de novembro de 2019. Então, vamos lá, acho que o João já entrou aqui. Deixa eu ver se eu consigo chamar para a gente poder começar aqui o bate-papo. Não estou conseguindo, peraí. Olá, João, boa noite, tudo bem? Olá, Ana, boa noite, tudo bem? Me ouve bem? Ih, eu não estou te ouvindo. Não? Peraí, Sério? agora foi. Era aqui, não era aí, Tá não. bem. Então tá E aí, ótimo. tudo bem? Oi? Graças a Deus, tudo ótimo. Beleza, E obrigada, você viu? toda chique aí, eu tô de camiseta Não tô polo, em chique, casa não, eu tô toda com largada. frio. Você não tem ideia do frio que está hoje, É, particularmente aqui em Petrópolis. Eu só não tô de gorro, porque eu acho que ninguém ia conseguir assistir se eu tivesse apresentando de gorro, mas se puder, quando terminar, eu vou botar meu gorro aqui para poder então me tá proteger, gelado porque mesmo. tá muito frio. Então, olha, primeiro, obrigada, tá, por ter participado aqui de novo. Acho que esse assunto, do e-social, desde 2018, é muita transformação, muita adaptação, que o pessoal que precisa usar os sistemas e interagir com esses sistemas tem tentado acompanhar. E agora, com a proximidade, foi adiado de novo, mas de qualquer forma, com a questão dos eventos de SST no e-social, são mais dúvidas. Então, a ideia é que a gente possa participar, e ajudar a esclarecer essas dúvidas e facilitar o trabalho desses profissionais. Então, João, se você quiser abrir, antes da gente começar as perguntas. Bom, agradecer o convite, Ana. Seu perfil aí, você tem feito várias lives e de assuntos em especial ligados a essa área de segurança e saúde. E é fundamental realmente a gente falar desse assunto, especialmente dos eventos de segurança e saúde que estarão entrando no e-social, porque é a fase de início, está chegando, era para ter iniciado agora em junho, por uma questão circunstancial que não tem a ver com o e-social diretamente, que não aconteceu, mas foi até interessante haver esse ajuste de cronograma para permitir que os empregadores e os contadores, prestadores de serviços do grupo 3 que tinham que iniciar a folha de pagamento agora em maio, fizessem essa fase e depois então dar um foco diferente aí para a área de segurança e saúde. E realmente um assunto que tem gerado muita dúvida, eu sei, o pessoal tem dúvida do que ficou, o que não ficou, como que faz, e a ideia é a gente esclarecer quais são os eventos, quais são as informações que esses eventos vão exigir, para que as pessoas tenham um entendimento do que efetivamente vem por aí no aspecto de segurança e saúde, pelo menos nesta roupagem atual, e claro, ela pode evoluir e no futuro trazer mais informações. Tá, então, primeira coisa que eu vou te pedir para esclarecer é quais são esses eventos em SST que vão constar do e-social nesse primeiro momento. Certo.
Bom, o E-Social, ele, no layout 2.5, que é o layout que está em produção, ele tinha 5 eventos de segurança e saúde. E tinha um sexto evento, que também era chamado de evento de segurança e saúde, mas era relacionado ao exame toxicológico. Não era exatamente um evento de segurança e saúde, era apenas uma prestação de informação relativo à realização do exame toxicológico. Este evento foi excluído, porque era uma obrigação para cumprimento do CAGED, e a portaria que regulamentava isso no CAGED foi revogada, então, por isso, esse evento não existe mais. E isso não significa, claro, que as empresas que têm motoristas profissionais, que têm aquelas atividades que exigem a realização do exame toxicológico, estão dispensadas de fazê-lo. Isso é uma outra regra, apenas elas não precisam mais, não terão mais necessidade de comunicar isso ao Estado no momento que realizarem o exame. Agora, então, sobrariam 5 eventos. Destes 5 eventos, um deles era relacionado a treinamentos e capacitações, e ele também foi eliminado, permanecendo a obrigação apenas no registro do trabalhador para alguns treinamentos. A gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Então, esse é um evento que foi eliminado também, mas permanece a obrigação no E-Social. E foi eliminado um evento de tabela de ambientes de trabalho. Essa tabela foi eliminada e passa a ser informado o ambiente de trabalho junto com o evento de condições de ambientes de trabalho. Então, permaneceram 3 eventos, o 2210, o 2220 e o 2240. E quais são eles, então? O 2210 é o evento CAT, Comunicação de Acidente do Trabalho. É um evento que vem para substituir aquela informação que o empregador presta lá no CAT Web. O segundo evento é um evento de monitoramento de saúde do trabalhador, onde serão prestadas informações relacionadas aos exames ocupacionais. E o terceiro, o evento de condições ambientais de trabalho, agentes nocivos. Esses 2 eventos conjugados são utilizados para a substituição do PPP. Então, o foco desses 3 eventos é exclusivamente em substituição de obrigações previdenciárias. Não tem um foco efetivamente trabalhista, ainda que haja sim uma relação muito junta e uma informação que diz respeito sim a questões trabalhistas, mas não para a substituição de obrigações trabalhistas, que são esses eventos, e sim para a substituição de obrigações previdenciárias. E por que o aspecto trabalhista não foi encarado nesse momento de ser inserido? Porque há uma discussão ainda muito intensa dentro da Secretaria de mudanças e normas regulamentadoras. Então, você criar um ambiente de informação que está passando por uma série de modificações não é algo muito interessante. Então, a partir do momento que se consolidar esse processo de alterações que está acontecendo, aí sim é possível discutir se tem mais informações que poderiam ser incorporadas e trazidas para dentro do ambiente do E-Social. Tá joia. Tem 3 pessoas que estão pedindo para participar da live. Eu não sei se a pessoa clicou sem querer ou se realmente quer entrar para fazer alguma pergunta. Eu vou só pedir para, enfim, escrever aqui no chat, porque às vezes a pessoa só passou o dedo ali e não tem realmente a intenção de entrar. João, quais são essas informações sobre os ambientes de trabalho em que o trabalhador desempenha suas atividades que vão precisar ser declaradas no E-Social? Certo. Esse evento 2240, dos 3 eventos, é talvez o evento mais complexo que permanece dentro do layout do E-Social. Então, é um evento que, embora seja mais complexo, na verdade ele vem simplesmente para substituir aquela parte do perfil profissionográfico previdenciário que possuía informações relacionadas aos agentes nocivos que podem ensejar uma aposentadoria especial. Então, neste evento, o empregador tem a obrigação de narrar ali qual é a atividade desempenhada pelo trabalhador, inclusive especificando num texto efetivamente mesmo como que aquelas informações, o que ele faz, o que ele realiza, quais as atividades que ele faz no seu dia a dia dentro da sua, porque ele já vai ter o cargo e função lá no seu registro de trabalhador, mas ali não, ali é descrever mesmo quais as atividades desempenhadas por esse trabalhador. E também elencar, de acordo com uma tabela de agentes nocivos que está determinada, aquelas atividades que são ensejadoras de aposentadoria especial e que ele tenha exposição.
Então, apenas nesse aspecto. Não significa que o empregado que tem exposição a um agente nocivo, que gere, por exemplo, o direito a pagamento de insalubridade, mas se neste caso ele não tem direito à aposentadoria especial por aquela exposição, essa informação não precisa ser prestada no evento 2240. A empresa continua tendo a obrigação de realizar o pagamento normal da insalubridade, de acordo com a regra, mas ela não precisa prestar informação. Agora, havendo então a exposição a agentes nocivos que viabilizem, né, e que deem ao empregado o direito de aposentadoria especial, a empresa então precisa constar isso no PPP, porque é com base nisso que a Previdência, no momento que esse trabalhador for requerer um benefício, vai identificar, não, realmente, durante a vida laboral dele, ele teve exposição a tais e tais agentes nocivos, e isso lhe dá garantia e direito de ter uma aposentadoria especial num prazo reduzido. Agora, além dessas informações no PPP relacionadas aos riscos, na folha de pagamento, quando a empresa faz o pagamento do trabalhador, ela também precisa dizer que ela está financiando a aposentadoria especial, naqueles percentuais de 6%, 9% ou 12%, a depender de qual o tipo de exposição que aquele trabalhador possui, para então recolher aquele valor. E ainda no evento 2240, além dessa situação de caracterizar a atividade, elencar quais os agentes nocivos de acordo com a tabela 24, a empresa também precisa dizer quais os equipamentos de proteção coletiva que ela utiliza no seu dia a dia e quais os equipamentos de proteção individual que ela utiliza. Não é fazer um controle de entrega do equipamento de proteção individual ao trabalhador. O controle de entrega continua sendo feito no processo normal lá de recibo que o trabalhador fornece à empresa. Mas ela dizer, olha, para o trabalhador X eu ofereço 3 tipos de protetor auricular e vai descrever quais são aqueles protetores auricular que ela está fornecendo. Ela não precisa, ele nesse momento não está usando nesse mês não usou, não tem problema. Ela simplesmente dizer quais são aqueles equipamentos de proteção individuais que são fornecidos e qual o seu... Exatamente. E além de descrever essas questões relacionadas aos equipamentos de proteção, também vão ter dados do responsável por aquele PPP, que vai ser um profissional habilitado, de acordo com a regra, para emitir aquele LTCAT, enfim, aquele laudo, que vai viabilizar, então, o preenchimento e a resposta a essas informações que o evento de condições ambientais exige. E é importante, nesse evento em si, falar que para aqueles empregadores que não têm trabalhadores expostos a agentes nocivos que ensejam aposentadoria especial, vamos dizer, uma pequena empresa ali, um escritório, uma pequena empresa de comércio, que não tem qualquer agente nocivo, ela simplesmente vai preencher na entrada da obrigatoriedade, informando que aquele trabalhador não tem exposição a agentes nocivos que ensejam aposentadoria especial. Se isso nunca mudar, ela não vai precisar nunca mais mandar informação relacionada a esse trabalhador. Ela só vai ter que fazer novamente se houver uma alteração nessa situação e ele passar a ter esse contato. Mas então, para mostrar que às vezes as pessoas falam, nossa, mas isso é muito complicado para o empregador. Para aquele empregador que não tem essa exposição, não tem dificuldade, ele só vai ter que fazer a informação uma vez. Agora, é claro, como eu vou fazer essa informação a primeira vez? Eu preciso ter um ateste de um profissional, muito possivelmente, para efetivamente confirmar que não existe aquele risco. A partir de então, essa informação vai ser prestada e se o trabalhador ficar uma década trabalhando na empresa, não vai precisar informar de novo. Agora, aquele que tem alterações, numa competência ele tem exposição, na outra competência ele não tem exposição, ele alterna de locais de trabalho, aí sim ele vai precisar passar por uma atualização, aí talvez mensal, ou a depender de qual período em que houver essa alteração. Tá, então quais são os documentos que a empresa precisa ter para poder enviar esses dados? Ela vai tirar tudo, assim, quando entrar em vigor já vai ser o PGR, provavelmente. Então essas informações ela vai estar coletando a partir dos dados que foram identificados ali no inventário de riscos na hora de desenvolver o PGR? Exato, na verdade, a Previdência, lá na IN que regulamenta, acho que é a IN 77, ela trata que para preenchimento das informações do PPP, você precisa de um LTCAT, que é um laudo técnico das condições ambientais de trabalho, ou um documento que o substitua
que possua todas as informações. Se você tiver no PGR todas as informações que o LTCAT deveria ter, você pode se utilizar sim do PGR para preenchimento dessas informações, mas tem que ser o documento que contenha aquelas informações necessárias. Então pode ser um simples, enfim, simplesmente o LTCAT ou o próprio programa, desde que ele contenha essas informações e seja feito ali. É para ter, exatamente. Para preencher. Que vai ter, né? Que ele vai estar bem feito, vai estar identificando, vai estar tudo certinho. Assim, em princípio, para aquelas empresas que já têm exposição, elas já têm esse processo no seu dia a dia, já é para ser mais comum, né? Como você disse, é para ter. Mas é com base nesse documento que o empregador vai preencher. E quem é o responsável por fazer esse documento? É um profissional da área de medicina ou segurança no trabalho. Vai depender ali se é um médico do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho, a depender de qual situação estamos falando. E pode sim estar dentro do programa, desde que ele contenha aquelas informações necessárias para preenchimento do PPP. Não, digo dos eventos de SST, né? Na verdade, talvez eu não tenha perguntado muito bem. Eu queria saber quais são de onde ele tira todas essas informações para poder preencher os eventos em SST. Então, eu imagino que algumas são relativas ao meio ambiente, a maior parte delas, o PGR, tem até uma pessoa comentando, não é um documento previdenciário, lógico, mas, no entanto, ele tem essas informações, né? É para ter essas informações que vão ajudar no preenchimento do E-Social. E a parte de saúde do trabalhador? Então a gente tem então esses 3 eventos, né? Vamos deixar a CAT para depois e vamos falar então do PPP. O PPP tem 2 eventos. Um é relacionado a condições ambientais do trabalho, os agentes nocivos. E isso você vai, na teoria, buscar no LTCAT ou no programa de gestão de risco. Alguém perguntou o que é o PGR. O PGR é o programa de gestão de risco que vem substituir o PPRA, que é utilizado atualmente. Então, você tendo essas informações ali num laudo fornecido por um profissional da área de segurança, você vai preencher, então, o evento 2240, que é em relação a condições ambientais. Mas, além deste evento 2240, existe o evento 2220, que é monitoramento da saúde do trabalhador. E este você vai buscar as informações no atestado de saúde ocupacional. Você tem a obrigação de enviar o exame admissional, o demissional, o periódico, mudança de risco, retorno ao trabalho e eventuais outras situações que o médico do trabalho entenda ali necessárias para a realização de um atestado de saúde ocupacional pontual. Então, é com base nesse documento do médico do trabalho que vai ser preenchido, né? E aí vem sempre aquela dúvida, quem tem que preencher os eventos? Essa que é a principal dúvida, muitas vezes, né? A obrigação é sempre do empregador, né? Mas enfim, eu já me antecipei. Você pode se auto-responder enquanto eu tomo o meu chazinho aqui. Já me antecipei. E aí vem, essa é uma pergunta muito comum mesmo. Quem deve preencher? Porque o que acontece? Quem normalmente lida com o E-Social é a empresa de contabilidade, é o contador que preenche as informações ali, porque são informações relacionadas a vínculo de emprego, folha de pagamento. Porém, esses eventos de segurança e saúde, eles não são baseados na folha de pagamento, eles são baseados em documentos técnicos que devem ser emitidos por um profissional de segurança ou de medicina. Agora, a quem compete o preenchimento, a lei não define quem deve preencher, a não ser que é a obrigação do empregador. E aí vai caber a esse empregador, de acordo com o seu negócio, de acordo com os seus contratos, dos seus parceiros e prestadores de serviços, definir quem vai preencher. Se o empregador fizer um contrato com a empresa de medicina e segurança, que já faz para ele o laudo, que já faz para ele a prestação de serviço em relação aos atestados de saúde ocupacional, ele também pode já se utilizar desse mesmo mecanismo ali e contratar esse empresário ali, essa empresa de segurança e saúde, para preencher e enviar essas informações ao E-Social. Agora, não, ele não vai, quem vai continuar fazendo, quem vai fazer para mim é o contador. Tudo bem, não tem nenhum problema. Agora, é claro que vai haver necessidade de que essas informações, esses documentos,
sejam encaminhados para aquele escritório que vai fazer o preenchimento, para que ele faça o preenchimento dessas informações. Então, não tem uma definição de quem é o responsável. Na minha avaliação, e aí é uma avaliação pessoal, não é uma regra legal, é muito mais interessante que quem faça o preenchimento seja também o profissional da área de medicina e saúde e segurança, porque é aquela pessoa que tem mais condições de interpretar, inclusive, o documento, de verificar se está faltando alguma coisa e dialogar com o empregador para que aquilo seja ajustado e corrigido. Então, na minha avaliação agora não tem uma previsão legal de que tem que ser aquele ou aquele outro, depende muito de como o empregador vai fazer o seu arranjo com o seu prestador de serviço. Dentro do e-social vai ser liberado um portal web específico para preenchimento dessas informações. Então, se o empregador optar por conceder para uma outra empresa que não é aquela que faz a folha de pagamento, ele vai poder conceder uma procuração específica, de um perfil específico, para que aquele profissional consiga preencher essas informações naquele ambiente web que já é próprio para esse fim e que vai ter apenas as informações necessárias. Então, nesse ambiente de segurança e saúde, não vão ter informações de remuneração do trabalhador, vão ter dados do vínculo porque eles são necessários para preenchimento, mas não vão ter aquelas informações que não são necessárias e que nem devem ser compartilhadas com outro profissional que não é aquele responsável pela folha de pagamento. Do mesmo modo, se eu optando por esse profissional de medicina ou de segurança preencher, aquele da folha de pagamento não precisa nem ter acesso a informações de saúde que são sensíveis e que são relacionadas ao trabalhador. Então, tudo vai depender do arranjo feito dentro da empresa, né? Na verdade, a obrigação de informar é sempre do empregador. Então, a obrigação de escolher a melhor pessoa para preencher continua sendo do empregador, né? Porque quem tem que fornecer essas informações não é a empresa, não é o escritório de contabilidade, enfim, nem nada disso. Realmente tem que ser a pessoa que tem a maior capacitação técnica ali a entender e a fazer corretamente, né? Para não depois ficar um problema para o empregador administrar. A gente estava falando sobre as informações que têm que ser prestadas. Você chegou a comentar que a parte dos treinamentos não vai fazer não vai entrar agora, nesse próximo momento. Como é que ficam as informações relativas aos treinamentos? Na verdade, assim, o que aconteceu é que foi excluído que tinha um evento específico para informação de treinamentos, e era um evento que trazia uma opção de informação não só dos treinamentos obrigatórios, de constar no livro de registro, mas de qualquer outro treinamento ou capacitação. Então, esse evento foi excluído, e o que aconteceu para atender ao comando legal quando há necessidade de preencher, então, essa informação do treinamento. Foi criado dentro do evento de admissão do trabalhador um campo de informações chamado TreiCap, de treinamento e capacitação, onde o empregador vai preencher as informações dos treinamentos obrigatórios de constar no livro de registro do trabalhador. Mas são apenas estes. E lá na tabela 28 do E-Social estão discriminados quais são esses itens. São 19 itens do trabalho em plataformas de petróleo, exclusivos da NR37, porque a NR37 diz que todos os treinamentos realizados para o trabalhador em plataforma de petróleo deve constar do seu registro de empregado. Então, por isso, são 18 treinamentos e mais um item de autorização da NR37. E além desses 19 itens, tem um item de autorização para o trabalho com eletricidade, que está na NR10, e um item para trabalho com máquinas, que está na NR12. Então, apenas no geral mesmo, com exceção de quem trabalha em plataforma de petróleo, só tem essas duas situações, uma da NR10 e uma da NR12, e que também não é aplicável a todo e qualquer empregador, mas são apenas aqueles itens que precisam constar no livro de registro, que já é uma obrigação antiga de que tem que constar no livro de registro. Como o E-Social substitui o registro eletrônico,
ele precisa dar ao empregador a opção, o caminho para ele preencher essas informações e cumprir com a obrigação. Então, permanecem apenas estes itens, que são aqueles... Algumas outras normas tinham essa obrigação, a NR15 tinha em algum momento, outra, a NR16, isso foi excluído em processos de alteração, e não há mais necessidade de constar no livro de registro. Então, por isso, essas obrigações não precisam mais estar. Tá, tem uma porção de perguntas e eu vou, só tem uma que está fixada aqui. Deixa eu te passar logo, porque senão depois eu não consigo enxergar. Bom, está escrito, quem deixou uma empresa sem enviar... Quem deixou uma empresa sem enviar o fechamento, deve ser fechamento ontem e enviou hoje, vai gerar alguma penalidade pelo atraso? É isso? Olha, deve ser tá isso. Perguntando, mas não estou conseguindo... Deve ser sim, porque ontem era o prazo de fechamento da folha do Grupo 3, até importante a gente estar falando sobre eventos de segurança e saúde, mas estamos numa fase aqui de entrada do Grupo 3 na terceira fase do E-Social, que é a folha de pagamento. E assim, com certeza não vai haver uma multa automática em relação a esse ponto. Não há, nesse momento da administração, a emissão de penalidade automática pelo fato de atraso, em especial no Grupo 3, nessas duas primeiras competências, que não há ainda substituição de obrigações. Apenas a partir da competência julho, que haverá a substituição da obrigação da GFIP previdenciária pela DCTF Web para a geração do DARF previdenciário por lá. Então, a partir de então, a penalidade passa a ser mais, vamos dizer assim, uma cobrança maior em relação a isso. Em relação a essa competência maio, não há uma penalidade automática. Em tese, eu poderia até dizer que está descumprido um prazo, que numa fiscalização poderia haver uma discussão se cabe ou não uma autuação, mas não é intenção, não há... vamos dizer, interesse da administração em realizar a autuação. O interesse da administração em relação a esses 2 meses é exatamente que as pessoas corrijam, façam. Se você mandou hoje e ainda assim está errado, verifique o que está errado, corrija, volta lá, confira os totalizadores para ver se está batendo com a sua folha e garantir que quando chegar lá em julho, isso vai estar saneado e você não vai ter problema na hora de fazer efetivamente o recolhimento. E então a coisa começa a engrenar mais. E, por exemplo, em relação a vínculos, já não digo a mesma coisa. Qualquer atraso relacionado a uma admissão, a uma demissão, a não lançamento de informações de afastamento, isso tudo já tem uma penalidade muito mais cobrada atualmente, porque desde abril de 2019 que todas as empresas já são obrigadas a prestar essa informação. Então, já não estamos mais numa fase inicial, já tem muito tempo. E houve a substituição em outubro de 2019 do livro de registro, da carteira de trabalho, em janeiro do CAGED. Então, o não envio dessas informações tem sido muito mais cobrado pela fiscalização. Em relação à folha, isso vai ser mais cobrado a partir da competência 7, quando efetivamente tiver a substituição da DCTF Web. Tá, João, tem uma porção de dúvidas aqui, eu vou tentar ir passando para aquelas que são voltadas para a parte de SST, e aí depois, se der tempo, a gente volta, sim, claro. Tá? Mas estão falando aqui bastante assim, que de uma forma geral, os profissionais, as empresas terceirizadas, né, que prestam serviço em saúde e segurança do trabalho, não vão fazer esse preenchimento e que isso deve sobrar para o pessoal de RH, mas você acha que é isso que vai acontecer? Porque eu imagino que as empresas elas vão se adaptar e elas vão estar mais aptas a fazer isso com muito mais tranquilidade, né? Se eu fosse um profissional que tivesse uma empresa de medicina e segurança, eu aproveitaria esse filão para prestar esse serviço. Afinal, né? Exatamente, porque se eu já faço aquele processo, já tenho que fazer o laudo, já tenho que fazer o atestado, eu vou conseguir incorporar no meu trabalho ali uma renda extra, porque isso tem um custo. Seja o contador, seja o prestador de serviço, alguém vai cobrar para fazer isso, ninguém vai fazer de graça. Então, eu acho que se eu já tenho que fazer, eu vou ter que fazer e entregar para o escritório contábil, eu já faria e preenchia, mas pode ter empresas de medicina e segurança que falem, não, eu não quero fazer isso, porque o meu negócio não é só fazer o laudo e te entregar.
tudo bem, aí vai caber ao empregador escolher alguém que aceite fazer aquilo. E o contador é obrigado a aceitar? Não, nem o contador é obrigado a aceitar a fazer. Aí ele vai avaliar também. Do mesmo modo, se eu tivesse um escritório contábil que prestasse serviço e houvesse essa demanda, eu aproveitaria para melhorar a minha prestação de serviço e o meu faturamento, incorporando um serviço a mais. Agora, os arranjos vão acontecer naturalmente, vai ser uma questão de que existe uma demanda do empregador, quem ofertar esse serviço da melhor forma vai ser o profissional contratado para realizar. É possível, sim, que em muitos casos acabe ficando com a área contábil, que já é acostumada a preencher, especialmente naqueles casos em que não há riscos, que apenas o preenchimento ali é uma única vez em relação ao 2240, de que não há agente nocivo, e o preenchimento dos laudos, dos atestados de saúde ocupacionais de acordo com contratações, demissões, enfim, ou a realização de um periódico, aquela situação muito mais demorada, né, de você ter que preencher. Então, nesses casos, eu acredito que vai ficar assim com o contábil. Aquela empresa que tem realmente uma quantidade grande, muito provavelmente que vai acabar ficando com um profissional da área de medicina e saúde. Mas não existe uma regra. Sim. Não, de uma forma geral, as empresas de contabilidade, né, os escritórios de contabilidade, eles já são atualmente muito demandados na parte de saúde e segurança do trabalho, e não é a área de trabalho deles, né? Eles já precisam estar ali em parceria e ter profissionais da área de saúde e segurança do trabalho que eles consultam, indicam, inclusive, enfim, deixa eu tentar procurar aqui. A live vai ficar gravada? Vai sim. A Edésia está aqui, tem tantos colegas nossos. Um abraço para os amigos. Ou seja, vai sobrar para o DP, de novo. Seria adequado alimentarmos o E-Social referente aos riscos a partir de 2021 e não de anos anteriores, correto? Vamos lá. É uma pergunta, embora não seja exatamente essa pergunta que ela fez, mas foi interessante para eu fazer um comentário em relação a como funciona essa entrada. Bom, primeiro, a entrada de segurança e saúde estava prevista para ser em junho. Devido a essa mudança circunstancial que aconteceu da entrada do ambiente simplificado, ficar de maio para julho, porque a Dataprev não conseguiu ajustar o sistema do CNIS para receber as informações, a gente teve que dar mais prazo e isso foi para julho. Então, os eventos de segurança e saúde já entram na versão nova, não podiam ficar então em junho, teriam que ir pelo menos para julho. Só que já tínhamos no MOS uma previsão de que, mesmo entrando em junho, as empresas teriam até outubro, as empresas do grupo 1, para preencher essas informações. Então, para não ficar em julho e a empresa ter até outubro e ficar um negócio desconforme, já que vai ter que mexer no cronograma mesmo, o cronograma está em discussão, essa portaria a gente acredita que sai essa semana ainda, atualizando esse cronograma, talvez acredito que até sexta-feira. Esse cronograma, então, vai já levar para lá, para outubro, essa informação relacionada ao grupo 1. Então, o grupo 1 de obrigados, que são as grandes empresas, no Brasil são algo em torno de 11 mil empresas, é um quantitativo muito pequeno de empregadores, que vai entrar, então, em outubro. E aí, como funciona a entrada? Na obrigatoriedade, vamos dizer que seja lá dia 5 de outubro, naquele dia a empresa tem que preencher como estava a condição ambiental do trabalho de todos os seus vínculos ativos. Ah, mas ela precisa mandar no dia de início? Não, ela tem até o dia 15 do mês seguinte para mandar. Então, na verdade, ela vai ter até 15 de novembro. 15 de novembro é num feriado, não sei se é 14, 13, 12, enfim. O primeiro dia útil antes do dia 15 de novembro, ela tem para mandar as informações de como estava o ambiente de trabalho de todos os 100% dos seus empregados ativos. Então, é uma carga inicial que a gente chama. E a partir de então, ela só vai precisar mandar informações relacionadas a este evento 2240 quando houver alteração naquelas informações prestadas. E em relação ao 2220, precisa fazer carga inicial, que são os exames? Não, não tem carga inicial nenhuma. Então, em relação aos exames, a partir da obrigação, se a obrigação iniciou no dia 5 de outubro, a partir do dia 5 de outubro ela vai informar todos os exames que acontecerem dali em diante. E ela sempre tem até o dia 15 do mês seguinte para informar os exames realizados durante a competência anterior. Então, tudo que acontecer durante o mês de outubro, ela vai ter até 15 de novembro, 14 de novembro, enfim, para fazer a prestação dessa informação. E a CAT
aí a CAT é aquela mesma regra que já sempre foi. Aconteceu um acidente, ou é imediato, ou até o dia seguinte, a depender do fato, substituindo o CAT Web. Aí essa não tem prazo até o dia 15 do mês seguinte, porque ela tem que ser prestada de forma imediata. Tem empresas que nunca vão ter CAT. Ótimo seria se nenhuma tivesse, mas a gente sabe que não é assim que é a vida. Então, aquelas que tiverem um acidente ou doença ocupacional vão fazer, então, a CAT nos momentos que acontecerem. Ficou respondido, Bia Cipati. Eu acho que sim, né? Tem uma outra pergunta. Geralmente faço PPP dos funcionários demitidos. Tenho que fazer para os que estão ativos? Vai ter sim. Há uma mudança. Na própria IN77, acho que é o parágrafo 1º, deixa eu ver que eu estou com o texto aqui. Parágrafo 1º do artigo 266 da IN77 de 2015 do INSS, ela fala que a partir da transformação do PPP para meio eletrônico, passa-se a ser obrigado a prestar informação para 100% dos trabalhadores, independente de ter ou não riscos, e sendo atualizado de tempo em tempo. Então, com isso, você, sim, 100% dos trabalhadores, ativos ou no momento do desligamento, vai ser necessário preencher essas informações a partir da obrigatoriedade. Tá. Todas as empresas, mesmo a do Simples... Nossa, deixa eu tentar voltar aqui. Todas as empresas, mesmo a do Simples, vai entregar a DCE-TE-FEEB em julho. DCTF-Web, deve ser que ela quis escrever. Bom, sim, todas as empresas do grupo 3... e compreendem sim as empresas do Simples, os microempreendedores individuais e as entidades sem fins lucrativos, e também as empresas do grupo 2 que ainda não tiveram substituição da GFIP previdenciária, todas passam a partir de julho a ter obrigatoriedade da DCTF Web. Não recolhem mais por meio da GFIP e sim por meio da DCTF Web. Apenas as pessoas físicas é que ainda não tem uma definição se permanecerá em julho, se elas serão ou se haverá uma prorrogação. Possivelmente haverá ali mais alguns meses, porque a folha de pagamento das pessoas físicas, empregadoras, só inicia em julho. Então, para ter um período ali de adaptação, é possível que a substituição da DCTF Web para a pessoa física exclusivamente fique para depois. Aí a Beta Garcia está falando, DP que lute, que Deus nos abençoe. Tá certo. O lema. E o grupo 3 vai permanecer em janeiro de 2022? Sim, não haverá alteração em relação à obrigação de segurança e saúde para o grupo 3. O grupo 1 deve ir para outubro. O grupo 2 possivelmente vai para janeiro junto com o grupo 3. E o grupo 3 permanece em janeiro. Então, a partir de janeiro, as empresas do grupo 2 e grupo 3, possivelmente os dois grupos. A portaria está, como eu disse, para ser publicada aí até sexta-feira, no mais tardar na segunda, mas possivelmente mantendo nessa linha. O grupo 3 com certeza não tem alteração, não. Aí, assim, a Milene está perguntando, o PPP é de obrigação de quem informar? O profissional do DP ou o médico do trabalho? Isso a gente já falou aqui algumas vezes, né? O ideal é que o profissional que saiba informar, informe, porque a responsabilidade vai ficar com o empregador, de qualquer forma, se isso for feito de forma errada, mas pode ser por qualquer um. Tá certo, né, João? Isso, né? Exatamente. A obrigação é do empregador e vai caber ao empregador definir quem será o seu efetivo prestador de serviço para preencher isso. E o que precisa ficar claro para quem é do departamento pessoal, que a gente sabe que a maioria das pessoas que preenchem social é do departamento pessoal, é do RH, é que o fato de você estar preenchendo não significa que você tem obrigação pelo que você está preenchendo. Você vai preencher, e aquilo, como você vai preencher o evento 2220 de monitoramento de saúde? Você só vai preencher se você tiver o atestado na sua mão, e esse atestado vai estar assinado por um médico do trabalho. Como você vai preencher o evento 2240 de ambientes de trabalho e agentes nocivos? Quando você tiver na sua mão um laudo técnico daquela condição, um programa que define aquilo. Se você não tiver algo assinado por um profissional, você não vai preencher. Então, a responsabilidade por dizer como está o ambiente, por fazer o atestado, vai continuar sendo do profissional de medicina, do profissional de segurança. Agora, o prestar a informação é simplesmente preencher um formulário
e encaminhar, como já é hoje em relação à CAT. Quem preenche CAT Web na prática, hoje, em 90 e tantos por cento, é o departamento pessoal. Mas ele está prestando a informação de acordo com aquilo que o empregador passou para ele. Não é ele o responsável porque aquele acidente aconteceu. Sim. Aí, outra pergunta aqui. Pessoa física em MEI com empregados terá início na folha de julho, deve ser? Bom, pessoa física, sim, a folha de pagamento terá início apenas em julho. MEI com empregado já teve início em maio. Então, MEI com empregado, o prazo de fechamento da folha foi ontem, da primeira folha, e a segunda é junho, fechamento em 15 de julho. A substituição da GFIP pela DCTF Web para o MEI é que vai acontecer em julho. Mas a obrigação de envio da folha do MEI já aconteceu em relação à competência maio, assim como para outras empresas do Simples Nacional. Só tem um detalhe, a partir de julho o MEI vai ter um ambiente simplificado para prestar a informação de folha. Hoje não existe esse ambiente simplificado ainda, então para ele preencher, ou ele usa o ambiente web geral, ou ele encaminha por meio do seu sistema de folha de pagamento normal. Mas ele vai ter um ambiente simplificado. Mas o prazo de obrigação dele já iniciou na competência maio. Tem uma outra pergunta. Há penalidade na informação da CAT em atraso? Pois geralmente ficamos sabendo do acidente bem depois do prazo da obrigatoriedade. Bom, há sim penalidade por envio da CAT em atraso. É uma penalidade bem alta, é uma penalidade que pode chegar a mais de R$200 mil, a penalidade mais alta, né? É variável de acordo com o porte, situação, enfim. Agora, qual que é o entendimento da Receita? Tem inclusive uma orientação formal da própria Receita, que se houver a prestação da informação da CAT antes do início do procedimento fiscal, aquela penalidade então vai ser desconsiderada. Porque exatamente acontece isso que a Milene coloca aqui. Muitas vezes a empresa só fica sabendo disso depois. Então, qual que é a diligência que a empresa precisa fazer? Uma vez ciente do acidente de trabalho, comunicar o mais imediato possível, para não haver desculpa depois de dizer, não, mas tudo bem, você ficou sabendo 5 dias depois, mas você comunicou 30 depois, então por que você demorou 25? Agora não, eu fiquei sabendo 5 dias depois e comuniquei no 5º dia ou no 6º dia. Então tudo bem, você não deixou de fazer a sua obrigação e tem justificativa. A própria fiscalização previdenciária já tem esse entendimento de que a penalidade pode ser desconsiderada, sim, quando é prestado no prazo antes do início da ação fiscal. Aí, vamos lá. Aí o Jefferson está falando, a pergunta sobre a CAT em atraso é boa, pois, infelizmente, às vezes não se consegue cumprir as 24 horas devido à demora da informação, às vezes pelo próprio empregado do ocorrido, ainda mais deve ser em acidente de trajeto. Trajeto. Não, realmente... Fala, desculpa. Não, realmente a gente sabe que na prática isso acontece. E até por isso que a fiscalização previdenciária já emitiu um normativo interno de que, havendo a prestação da informação, ainda que fora do prazo, mas antes do procedimento fiscal, a penalidade ela não é aplicada. Mas sempre é bom diligenciar para que a prestação da informação da CAT seja feita o mais breve possível, porque a lei é que estabelece esse prazo. Então, de qualquer modo, você está descumprindo o prazo quando não presta naquela data que foi definida. Agora, se a empresa não tem ciência, não tem como ela fazer, né? O MEI que não tem empregados tem que preencher o social sem movimento? Não. Todos os empregadores, pessoa jurídica, precisam fazer social sem movimento. Agora, o MEI, embora seja pessoa jurídica também, tem uma simplificação no seu processo, de modo que ele não precisa. Então, o MEI que não tem empregados, hoje no Brasil nós devemos ter, sei lá, talvez 8 milhões de MEI. Desses 8 milhões, apenas algo em torno de 150, 170 mil é que possuem empregado. Então, somente são esses 150, 170 mil que precisam preencher o e-social. Os demais não têm obrigação nenhuma de preencher nem e-social, nem FDR-Inf, nem DCTF Web. Tá. Quais são os órgãos públicos que têm acesso às informações do e-social? Bom, no consórcio e-social estão a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e a Secretaria Especial da Receita Federal como gestores,
e o INSS como participante. Então, a Secretaria da Receita Federal já compõe toda a estrutura da Receita Federal, e a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho compõe toda a estrutura da Secretaria de Previdência e da Secretaria de Trabalho. Então, as superintendências regionais, né, todas as unidades do antigo Ministério do Trabalho, atual Secretaria do Trabalho, e todas as unidades da Secretaria da Previdência e da Secretaria da Receita. E, além deles, o INSS também tem acesso a todas essas informações. São esses os órgãos que têm acesso direto ao ambiente nacional para a atividade dos seus trabalhos, porque são as estruturas que têm competência para receber informações relacionadas a vínculo, folha de pagamento e esses eventos de segurança e saúde. Tá, vamos lá. Gente, eu acho que eu não enxergo direito, porque eu acho tão difícil ler essa letrinha. Eu vou passando ela aqui, mas eu tenho muita dificuldade. Empresa registrou empregado no E-Social e no primeiro dia de trabalho avisou que deve ser que não iria mais trabalhar. Tentei excluir, não consegui, também não consigo enfiar a rescisão, pois não houve o trabalho. O que faço? Aí já não é mais... Bom, mas assim, ela mandou o vínculo, se ela não, eu não entendi o início, ele não compareceu para o trabalho? Vamos lá. Registrou empregado no E-Social e no primeiro dia de trabalho avisou que não iria mais trabalhar, deve ser isso. Tentei excluir, não consegui, também não consigo enviar rescisão, pois não houve o trabalho. Então, Nossa, aí que tá. Né? Se não teve trabalho efetivamente, você consegue excluir sim. E a orientação é excluir. Na verdade, você consegue excluir em qualquer caso, mesmo que tenha tido. Mas, se teve trabalho, ainda que seja de 10 minutos, você tem que fazer rescisão de contrato de trabalho. Afinal, você efetivou aquela relação de trabalho, ainda que seja para pagar um dia ou meio dia, ou que seja qual a jornada, você tem que fazer uma rescisão de contrato daquele trabalhador. Ah, não, aquele trabalhador não compareceu ou não trabalhou. Então, nesse caso, é excluir o evento de admissão. E sim, o sistema permite. Se você não estiver conseguindo, você pode inclusive enviar lá no Fale Conosco do E-Social, lá no portal do E-Social, tem o Fale Conosco, e você escolhe o evento 2200 ou 2190, a depender de qual caso que esteja acontecendo, para pedir, então, orientação se você não está conseguindo fazer a exclusão. Mas é possível, sim. Aí tem vários aqui. Super João Paulo. João Paulo é o cara. Tem vários aqui. Fantástico, João Paulo. Obrigada, João Paulo. Deixa eu chegar aqui. Aí tem Poli, outra fera. Tem várias pessoas aqui imagino que da área de contabilidade. Kátia, sua linda. Tá carinhoso aqui o chat. Tá legal. Aí tem aqui, verdade, já tive casos em que o empregado se machucou e ele julgou ser desnecessário informar a empresa. Daí, deve ser, orientei que ele tem que informar mesmo que não ocorra afastamento médico. Tá certo. Exatamente, a CAT tem esse aspecto. Quando é um acidente de trabalho, né, ele deve ser informado independente de ter ou não afastamento do trabalho. Ocorreu o incidente, já tem a obrigação de informar a CAT. Vamos lá. Aí tem as pessoas que estão solicitando a entrada. Se for isso mesmo, né, já que está até agora, imagino que tenha sido de propósito, que não seja sem querer. A Eunice, eu vou abrir aqui para ver se ela quer participar mesmo, se ela quer fazer a pergunta ao vivo. Vânia, Eunice e Helena. Consegui. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Estou deitada, mas estou assistindo. Tá bom. Você queria fazer uma pergunta? Então, a minha pergunta é o seguinte. Eu tenho muitas... No IRF da folha do E-Social, aparece muito em vermelho. Isso pode levar a multa se eu não corrigir?
Vamos lá, repete aí. Você aparece em vermelho, mas qual que é o retorno? O que que ela tem de, qual é a informação? Porque qual é o problema? É difícil de eu responder. É porque cada sistema de folha de pagamento tem uma forma de trabalho, né? Então, possivelmente o teu sistema, se está em vermelho, ele está te avisando que tem alguma coisa Eu divergente. vi. Mas pode ser, por exemplo, apenas um alerta, uma advertência e não um erro. Um exemplo de advertência que acontece, quando você manda uma folha de pagamento e não informou remuneração do sócio prolaborista que está lá cadastrado. Ele vai te dar um alerta, olha, não tem remuneração para essa pessoa. Mas isso é normal, porque pode ser que naquele mês ele não teve remuneração, ou é um outro contribuinte individual que não prestou trabalho, enfim. Agora, é difícil dizer sem saber exatamente qual é o retorno que você está recebendo, para saber se é um erro, se é uma advertência, ou se não é nada que deve se preocupar. Eu acho que deve ser alguma coisa, porque senão ele não ia dar uma mensagem em vermelho. Tem uma outra situação, é que a funcionária, ela é descontado dela um valor, como que eu posso falar? Em juízo. E aí ele pede que desconta o IRF em juízo, já que a gente já desconta o valor para chegar no valor que tem que pagar ajuizado. Tá, ela tem uma decisão favorável a ela individualmente, que lhe permite fazer um desconto menor, é isso, da contribuição previdenciária? Não, ela tem que pagar esse valor para o governo. Ah, tá. E isso foi penhorado no salário dela? Foi como uma E penhora no aparece salário dela? isso. E aparece no E-Social que eu tenho que descontar o IR dela. É onde que aparece em vermelho também. Tá, essa rubrica, quando eu não entendi muito bem, mas você faz o desconto desse valor que ela deve e repassa para alguém? Você faz um pagamento de alguma coisa quando você faz esse desconto? Ela vai Isso, ser como uma faz em rubrica de juízo. desconto normal e você deposita lá. Mas se você está tendo desconto de imposto de renda é porque ela está excedendo a tabela de imposto de renda, então teria que ter o desconto. Aí pode ser que não tem relação com o fato do desconto em juízo, mas tem relação com a remuneração que ela recebe no mês que está excedendo o limite de isenção. Quer ver? Tudo bem? Deixa eu mostrar. Espera só um pouquinho aqui, ó. Quer ver, ó? Ó, a leitura do ofício feito, estou chegando na conclusão, é um recolhimento de valor oficial e a empresa primeiro desconta o INSS-IR e então, se essa verba faz base para imposto, a empresa fazendo recolhimento em duplicidade. Então, ela já faz esse recolhimento de desconto na folha e depois vai ter que pagar Não, novamente. mas isso, na meu ver, não é duplicidade, porque o que ela está pagando, a remuneração dela é o valor bruto. Aquele valor que está descontando é para pagar uma outra dívida dela, pelo que eu entendi, uma outra coisa que ela ficou devendo em outra situação. Então, não é uma duplicidade, porque ela tá pagando uma outra coisa, mas a remuneração bruta dela é que é a base para as contribuições, seja previdenciária, seja de imposto de renda. Tá, então não vai nada nessa ação, nesse ofício judicial dela. Na verdade, tem que descontar também desse ofício o IR, é isso? Não do ofício, mas da remuneração dela. Da remuneração. Isso. Tá bom, então eu vou comunicar à empresa, porque a única coisa que a gente ficou ontem até tarde tentando resolver, e eu falei assim, olha, manda esse mês, depois eu converso, eu vou achar um meio. Graças a Deus eu consegui falar. Qualquer coisa você manda para mim lá depois alguma coisa no direct. Tá bom. Obrigada. Tchau. De nada, tchau. Obrigada. O Jefferson está perguntando. Foi de propósito. Porque às vezes a pessoa clica, né? Esbarra o dedo ali, aí você aceita e a pessoa não estava preparada, né? Toma um susto. O Jefferson está perguntando, só para confirmar, para informar os eventos de SST, deveremos ter, eu não sei nem tirar, você tem que sair. Como é que era o nome dela? Eu não consegui ver.
Eunice. Eunice, vou te Eu tô... pedir para sair, tá? Por Tá, eu vou favor. ver se consigo aqui. Peraí, o difícil é saber. Vamos lá. Eu vou pedir só para que, se alguém quiser entrar, que seja para o assunto da live, que é a parte de SST, tá? Os eventos de SST no e-social. Para a gente poder, senão a gente vai ficar aqui até de madrugada. Deixa eu tentar voltar aqui para a pergunta do Jefferson. Só para confirmar. Puxa vida. Ah, tá aqui. Para informar os eventos de SST, devemos ter um software de gestão para isso, conforme os dos eventos de folha? Olha, esse é o caminho mais adequado, que a empresa faça a prestação da informação por meio do seu software de folha de pagamento ou algum agregado e encaminhe para o e-social diante desse mesmo software. Agora, haverá, como eu falei, um ambiente web que vai permitir o preenchimento dessas informações de forma diretamente no portal do e-social. Para uma pequena empresa, talvez usar o ambiente web seja uma opção. Para um grande empregador não tem muito sentido, porque é muito mais complexo ficar fazendo isso no ambiente web, né? Mas para um pequeno, pode ser que valha a pena. Mas a maioria dos empregadores, acredito, vai se utilizar sim de sistemas de folha, e os sistemas estão se preparando para oferecer esse serviço. Aí tem outra aqui. No caso, todas não poderão mais fugir para que SST seja informado ao e-social, correto? Todo empregador tem a obrigação de preencher as informações. Então, pode não fazer, aí ele vai estar descumprindo a regra, mas a obrigação de fazer, ela é de todos os empregadores que tenham empregados vinculados à CLT. E quando o escritório de contabilidade esqueceu de enviar o atestado do funcionário, tem como mandar, mesmo quando o prazo dado pelo médico já terminou? Prazo dado pelo médico? Sim. Eu acho que ela deve estar falando do atestado de afastamento da Previdência, talvez fazer um pedido. Será que é um pedido da Previdência daí, não do e-social? Bom, vamos falar das duas coisas então. No e-social, você tem o prazo para mandar. Passou do prazo e não mandou, você pode mandar também, não tem problema. Vai ficar registrado que você está mandando em atraso. Agora, no caso do pedido, deve ser um pedido de afastamento pelo INSS. O único detalhe é que, se passado de 30 dias do pedido, o início do benefício já não vai ser mais retroativo à data do afastamento, e sim vai se iniciar apenas a partir da data do pedido. Mas é possível, sim, fazer o pedido em atraso também. Tá. Deixa eu ver. Eu estou passando um pouquinho para ver as que são realmente voltadas para a parte de SST, tá? Boa noite. Com a simplificação dos layouts de SST... Não. Boa noite. Com a simplificação dos layouts de SST podem ser conhecidos? Eu não entendi a pergunta do Dário. Boa noite. Dário, se você puder explicar, você entendeu a pergunta, João? Com a simplificação dos layouts de SST podem ser conhecidos? Podem ser conhecidos, acho que ele complementa ali embaixo. Conhecidos os campos que deverão ser obrigatórios. Sim, se você entrar no layout do e-social, você vai baixar ali o layout, né, da versão S1.0, porque o SST só entra na versão S1.0. Então lá, govbr/social, entra lá em documentação técnica, você vai ter acesso aos layouts. E ali estão, sim, quais são os campos obrigatórios dos 3 eventos. Você vai buscar, tem em PDF, tem em HTML, você vai buscar o evento 2210, 2220, 2240, e ali estão, então, elencadas quais as informações são obrigatórias, claro, no formato do layout, o que é um formato para desenvolvedor, então não é uma coisa que você, se você não tem muita familiaridade, você talvez vai ter um pouquinho de dificuldade, mas ali estão as informações. E tem um manual de orientação também da versão S1.0, que explica, inclusive, como deve ser preenchido cada campo, quais as informações esperadas para cada uma dessas informações de eventos. Beleza, gente. Eu acho que foi isso, né, pessoal? Se não tiver mais nenhuma pergunta, a gente está fechando 1 hora aqui de e-social. Espero que tenha dado para esclarecer aí a maior parte das dúvidas. Essas dúvidas todas são minhas também, que realmente a questão do e-social para mim é um mistério. Eu estou vendo o pessoal arrancar os cabelos aí para tentar se adaptar, e eu estou participando, estou arrancando os meus também
E acho que esses esclarecimentos aqui foram ótimos, viu, João? Obrigada mesmo. Eu vou... como devo proceder no caso de um produtor rural, pessoa física, que tem CAEP e também CNPJ? Esse produtor rural só tem comercialização. Devo enviar uma folha sem movimento para o CNPJ? Bom, ele vai mandar para a pessoa física a comercialização a partir de julho. E em relação ao CNPJ, se é um CNPJ que foi aberto apenas para a emissão de nota fiscal, o que acontece? Em alguns estados, é obrigatório abrir um CNPJ para a emissão da nota fiscal, mas é um CNPJ sem personalidade jurídica. Então, esse CNPJ não precisa nem ser cadastrado no e-social. A partir da nova versão, você não vai conseguir nem cadastrar esse CNPJ para evitar essa confusão. Empregados normalmente vai para o CPF, a comercialização é no CPF, no CPF, então não é o caso de fazer a prestação dessa informação. Você só vai prestar a informação do CNPJ se for efetivamente uma empresa aberta para comercialização e para atuação em nome do produtor. Tá joia. E aí, posso não enviar mais os afastamentos inferiores a 15 dias, como prevê na versão 1.0? Então, a previsão de não precisar enviar é apenas na versão S1.0. Na versão 2.5 ainda é acima de 3 ou mais dias. Então, eu indicaria que só deixar para fazer acima de 15 quando já estiver em vigência a versão S1.0, que é a partir de julho. Então, está próximo aí. Ainda durante esses meses que você está usando a 2.5, respeitar a previsão do manual que fala em envio a partir de 3 dias. Pronto. Então, gente, eu vou agradecer aqui a disponibilidade. Tem mais. Até agora, o E-Social, estamos conseguindo, caminhando juntos. SST, estou achando complexo por depender de outros para informações. Não Exato. tem jeito, né? E é importante isso, assim, é importante você ter essa consciência enquanto prestador de serviço, se é o caso, e para que você faça com o seu empregador ali, cliente, um acordo muito bem claro e escrito, de preferência, de que tudo bem, eu vou assumir de enviar as informações desses 3 eventos de segurança e saúde, porém, eu preciso que os documentos estejam para mim disponíveis até o dia 5, afinal você tem até o dia 15 para fazer, numa situação de acidente de trabalho, se for eu que vou prestar, você tem, enquanto empregador, a obrigação de me passar essa informação imediatamente. Enfim, para que você tenha essa garantia de que, olha, tudo bem, eu faço desde que eu tenha informação, porque você não tem como fazer a informação não tendo disponível esses documentos. Então, é importante ficar isso muito ajustado e escrito para evitar aí uma situação indevida ou alguma coisa que te gere uma incomodação posterior. Os profissionais de contabilidade, de alguma forma, se eles forem realmente informar esses dados, eles precisam ter bastante conhecimento sobre SST, né? Até para avaliar esses documentos. Buscar conhecer. Exato. Oi? Tem que buscar conhecer, sim, porque não há, tipo assim, tá tudo ali, mas você tem que saber interpretar, saber o que efetivamente significa cada campo, cada informação, para poder prestar a informação da forma adequada. Isso de verdade é fato, que sem um mínimo de atualização fica difícil para quem não é da área. Aos contadores, a sugestão realmente é se atualizar, né? Se capacitar nessa área, se capacitar em saúde e segurança do trabalho para poder ter como avaliar esses documentos e avaliar na hora de fazer a inserção desses dados. É muito difícil, está escrito, eles não querem pagar profissionais, acham que o contador tem que fazer tudo. Então, o contador tem que aproveitar, né? Para fazer tudo, mas fazer bem feito, se capacitar e saber fazer, para depois isso também não ser um problema para o empregador. Não envia. Não, aqui é sobre outro assunto. Bom, eu vou só aproveitar que já passou das 9 horas, né? Tem a noite ainda chegando, criança para botar na cama, comida, tudo isso, então eu vou caminhar aqui para o final. Vou só antes fazer a divulgação das outras lives dessa semana. Amanhã a gente vai estar falando
Gente, me esqueci. Amanhã tem uma live que eu acabei de me esquecer o que que é. Isso é o nível de cansaço. 9 horas da noite a gente fica assim. É, na sexta-feira também a live vai ser sobre os riscos. Aqui na minha página os assuntos são voltados à parte de saúde e segurança do trabalho. Tá? Na sexta-feira a live vai ser... Ah, pronto, olha, estou me lembrando aqui, Lívia, sobre PGR amanhã. Que bom, eu agradeço quem está acompanhando poder me dizer. Na página da Linus Cursos Jurídicos, uma live sobre PGR e as diferenças, né? A pergunta é, o PGR é um novo PPRA? E não, não é um novo PPRA. Então, a gente vai falar sobre essa transição e sobre as diferenças principais, né, do PGR e do PPRA. E na sexta-feira, sobre os riscos da atividade nas atividades da indústria da cachaça. Então, a gente vai aproveitar que é uma sexta-noite e vamos falar sobre a produção de cachaça. E também queria aproveitar para divulgar um curso que, inclusive, assim, tem tudo a ver aqui com o que a gente está discutindo, que é para capacitação em saúde e segurança do trabalho para profissionais de recursos humanos, de contabilidade, para gestores de empresas que precisam ter conhecimento sobre esses assuntos para poder assumir assim, um papel de liderança nos aspectos de saúde e segurança do trabalho nas empresas. E no caso dos contadores, justamente para poder participar dessa gestão de saúde e segurança do trabalho por parte das empresas. E esse curso está disponível em Linus Cursos Jurídicos, né, que é um curso que está com as lives aqui, tem um canal aqui no Instagram, e tem uma página que eu vou escrever aqui no chat para ficar registrado, que é www.sstlegal.com.br, tá? Então é isso. Eu vou, mais uma vez, agradecer a disponibilidade do João Paulo de estar aqui para esclarecer todas essas dúvidas aí sobre a parte de E-Social e também deixar à vontade, deixar aberto o canal para dúvidas sobre a parte de saúde e segurança do trabalho na minha página. E é isso. E boa noite. Agradecer a todos que estão aqui até 9h10 da noite, em plena quarta-feira, acompanhando e se atualizando aí sobre esses conteúdos, tá, João? Passo aqui a palavra para você, te agradecendo mais uma vez. Ana, eu que agradeço aí, obrigado pelo convite, por poder estar aqui falando um pouquinho dessa situação. É importante que as pessoas tenham esse conhecimento em relação aos eventos de segurança e saúde no E-Social, que se atualizem realmente. Muita gente ainda tem dúvida, a gente percebe que o pessoal às vezes está bastante perdido, e assim... o seu perfil é um local onde com certeza as pessoas vão conseguir aí te acompanhando, conseguir informações para entender um pouco mais. Essa sua live sobre PGR, eu vi que muita gente aqui não sabia nem o que era PGR, então pessoal, vamos ver. Tem que saber, né? A gente tem que saber, não tem mais a opção de não saber, a gente tem que saber. Então a ideia justamente do espaço é esse, né? Aproveitar para divulgar os conteúdos e as coisas e as atualizações na área de saúde e segurança do trabalho. Exato. Então, assim, a gente já não tem mais a condição de não conhecer tudo isso que nos envolve no dia a dia. E também lá no meu perfil a gente tem divulgado, tanto no meu perfil quanto no perfil do Atua DP, que é um projeto que eu tenho em conjunto com a Geni, que a gente faz aí divulgação de várias orientações durante o tempo todo. Na segunda-feira a gente pretende fazer uma live no fim do dia também para falar do novo cronograma, caso esse cronograma venha a sair mesmo até segunda, como está previsto. E precisando, a gente está sempre à disposição para esclarecer, para conversar, é sempre um prazer. João, de novo, muito obrigada a todo mundo que está aí, e a gente vai se falando. A live vai ficar gravada, tá? Que estão perguntando aqui. A live vai ficar gravada, tá aqui na minha página. Gente, obrigada, tchau, tchau. Até a próxima. Com Deus.